Fala galera, Boni, Dani aqui mais uma vez. Bom, se filmes e séries não estão mais lhe surpreendendo na plataforma Netflix, principalmente os lançamentos, hoje eu vou trazer uma crítica sobre um catálogo ou até mesmo um clássico na minha opinião, que é Seven, os Sete Crimes Capitais. O filme é dos anos 90, lá de 1995, temos o Morgan Freeman, o Brad Pitt, o Kevin Spacey. E o filme está com pouco tempo já para ficar na plataforma, logo deve sair. E aqui eu vou trazer uma crítica, se vale a pena ou não você assisti-lo. Por que não apostar num filme, num catálogo, para que você tenha aí, né, um bom passatempo, com um filme bem investigativo, suspense, tenso. Chega de enrolação. Roda a vinheta. Seven, os Sete Crimes Capitais. Tudo começa quando dois policiais, um novato e um experiente, têm a difícil missão de deter um assassino, um serial killer, que começa a deixar corpos e corpos em construção dos Sete Pecados Capitais, aonde vai trazendo mistério, suspense, tensão e até uma dinâmica. Bom galera, aqui nós temos a direção David Fincher. Ele é um bom, ótimo, vamos dizer assim, diretor. É um dos primeiros filmes que ele dirigiu. E no currículo dele ele tem Quarto do Pânico, Clube da Luta, Alien 3, Garota Exemplar. Ele é muito bom. E aqui ele tem muito controle do tom, o ritmo que não é muito acelerado, mas ele consegue encaixar aqui o ritmo como uma espécie de mecanismo para a trama, boa qualidade aos personagens, trazendo diferenças de personalidades, e ele consegue estruturar aqui em quase todos os elementos, não só os personagens, mas tudo que está se rolando no filme. Ele é muito bom, ele tem um controle aqui excepcional através de um ótimo roteiro. O primeiro ato desse filme é interessante, né? Você tem um olhar fixo sobre dois policiais, um experiente, um novato, há uma investigação ali, e você começa a perceber que dá uma mescla boa, né? Entre um cara que já tem uma boa carga já nesse ramo policial e o outro que está querendo encarar o seu primeiro caso. Então são situações que já começam a ser ali tocadas através dos dois personagens, que você já começa a perceber, vai dar certo. E também nesse primeiro ato há uma boa química entre os dois, mas não ali como, né, amigos, mas sim como parceiros policiais, que também há muitas diferenças que vão trazendo diferentes opiniões, mas que também flui dentro da história. E muito também sobre o momento familiar, né, principalmente de um personagem que fazem parte lá na frente. Vocês vão entender que boa parte no começo aqui vão servir de encaixe para o trama, né, como uma espécie de, sabe, tapa-buracos na construção narrativa no decorrer da história, principalmente no final. Então é um final que ele não tem ali uma energia, é meio lento, mas você começa a perceber que há alguns detalhezinhos que você tem que prestar atenção, que vão fazer muito efeito no decorrer da história. O segundo ato já é um pouco mais acelerado e a trama já começa a tocar a bola para frente, sendo porque a gente já começa a ter um olhar também fixo nas atitudes do psicopata, do assassino, as cenas que ele vai deixando ali com algumas pistas, mas ao mesmo tempo ele vai sendo cauteloso. Você já começa a perceber uma tensão aqui e um suspense muito bem apegado. Algumas cenas aqui são até meio desconfortáveis, né? Que aliás, mesmo sendo um filme nos anos 90, a fotografia aqui ela é bem aplicada, principalmente nas cenas que são deixadas pelo psicopata, chegam até a dar ânsia. Tem um sal de fruta aí? Mas é uma investigação que tem um tom crescente, que vai lhe apegar, acreditem. E o filme ainda vai brincar com um final que você vai imaginar, pô, acabou. Não, ele vai trazer uma certa etapa, né, que você vai se imaginar, agora acabou, mas é mesmo lá no final que vai lhe pegar, vai ver uma cena chocante, que vai ser até mesmo ali monstruoso, que você também vai ter um olhar mais agudo, mais abrangente sobre o assassino psicopata. Há uma ótima escala aqui de gêneros e principalmente, repito, no final. É no final que você acaba entrando ali dentro do personagem Brad Pitt, que é monstruoso, criam algumas opções difíceis de se tomar.
que o suspense, a tensão que é criada no primeiro e no segundo ato, aqui já é uma coisa que é despejada em horror sobre horrores. Que até você acaba pensando e falando, e agora? O que vai acontecer? É um final que traz uma lógica, um espanto e não é óbvio, acaba surpreendendo todos e todos. Bom, já o roteiro aqui ele é magnífico, né? E nas mãos do diretor ele fica mais perfeito ainda. Eu não encontrei graves erros aqui. Sim, há erros, mas são pequenos que não afetam a história, né? O trama principal. Há uma certa acentuação aqui que vai se agravando durante a história e isso vale-se muito não só pelo diretor, mas pelo roteiro, né? Então você começa a perceber que as situações vão ficando mais pesadas, mais sombrias, mais obscuras e quando chega nas etapas finais do filme, você acaba se perguntando, né? O tamanho da crueldade, do horror que era praticado pelo psicopata. Aliás, você acaba pensando aqui não só nele, mas também no personagem do Brad Pitt. Então, o final ele cria uma situação que é tensa, né? É profunda, que cria assim um certo melancolismo e muita tristeza. Você sente, né? Você consegue sentir a tristeza que é transmitida no final do filme. É muito profunda mesmo. Já começando pelo elenco, senão eu vou acabar falando o filme todo aqui, né? O Morgan Freeman, ele tá perfeito aqui, acreditem. Ele é um ator experiente, ele estava ali, né, já no auge da carreira, mas ele não é o mais destacado aqui. Mas a sua presença, as suas atitudes, os seus diálogos aqui são bem construtivos. Ele aplica aquele personagem que te convence com uma experiência, né? Ele tem uma visão de um perigo constante, ele gosta de agir corretamente. Decisões bem sensatas e corretas fazem esse personagem ter um grande poder. Até mesmo no final ele consegue encontrar questões objetivas e coerentes, né? Eu não quero falar porquê, espero que vocês assistam, mas é um personagem que não comete erros. Ele vai muito bem, do começo ao fim. Já o personagem interpretado pelo Brad Pitt, ele é o oposto do personagem do Morgan Freeman. Ele é mais ali objetivo, ele é mais espontâneo, sempre gosta de fazer para depois falar, apesar que seus diálogos também são bem construtivos, mas apesar de ele trazer essa diferença de personalidades no modo de agir, ele faz a trama fluir, né? Sendo porque, de um certo modo, ele é afetado durante a trama, isso vocês vão perceber. É um personagem que também não comete erros, ele tem uma boa dinâmica aqui. Mas acreditem, vocês vão sentir uma certa pena dele, né? Oi, você sentiu pena? Eu também. Já o personagem do Kevin Spacey, ele traz aquele lado obscuro do assassino psicopata, mas ele é cauteloso, ele é sorrateiro, ele é calculista. E ele consegue ali fazer que os investigadores parem e pensem, quem é esse cara? É um personagem que durante a história toda ele vai te transmitindo muito horror, monstruosidades através das cenas que vão sendo deixadas, né? E no final, mesmo com aquela presença ali que acaba também lhe convencendo com alguns diálogos, é no final que você percebe o tão cruel que é o personagem. Ele também convenceu, sem aparecer muito, acreditem. Ele conseguiu ser também um dos grandes pilares dessa história. Ele flutua muito bem e quando é necessário ele empurrar a trama, ele não compromete. Outros personagens também acabam entrando aqui na história. Uma delas é interpretada pela Gwyneth Paltrow, mas eu não vou falar muito, né? Ela ocupa algumas funções aqui que se encaixam no trama. E o outro é o lendário Lee Herman, que acabou falecendo no ano passado. O último filme dele foi o El Camino, né? E ele também é bem operante, tem boa presença. Esses personagens eles também não comprometem. Seven, Os Sete Crimes Capitais, traz um filme onde tem um roteiro impecável com um diretor que faz um trabalho perfeito. E acreditem, a estrutura aqui é muito na base dos personagens, a essência do trama ela é bem dissolvida, né? Ela é bem distribuída, há um ótimo equilíbrio de gêneros, onde o final vai te pegar pelo calcanhar, vai te trazer um choque tremendo. E eu não poderia trazer outra nota, como 9.4. Bom, eu exaltei bastante o filme e não estou dando um 10 porque eu senti falta de mais 5 minutos. Eu sempre falo isso, né? 5 minutos a mais ali com o personagem do Brad Pitt seriam formidáveis para ver qual seria a finalidade total dele. Vocês vão assistir o filme e vão perceber. Então eu gostaria que tivesse uma finalização maior por parte desse personagem, mas acreditem, o filme é espetacular.
Seven, os Sete Crimes Capitais, está na Netflix e está com tempo contado para sair. Se eu fosse você, iria lá assistir. O filme carrega 2 horas e 6 minutos. Por que não apostar num catálogo? Por que não apostar num clássico, né? Você gostou, né? Então, por que não? Então, vai lá, eu recomendo, vale muito a pena. Bom, galera, por aqui nós terminamos. Tamo junto. Até a próxima.